Bom, pessoal, tá faltando alguns alunos aqui na turma ainda, tá bom? Mas eu vou iniciar a aula, então eu tô gravando aqui a aula, depois eu volto a colocar lá na nossa área novamente, tá bom? Nós vamos então para a nossa aula 2 do programa Windows, tá bom? Lembrando que por conta aí da gente estar formando a turma, tem alunos chegando ainda, então, e as aulas estão sendo através de live, né? Fazer uma aula bem pausada, bem tranquila, que é para vocês poderem acompanhar, tá bom? E a vantagem aí também, gente, é a seguinte, ó, é, toda a parte do Windows, toda a parte da apostila, nós já temos uns vídeos de cada parte da apostila gravado que vocês terão que assistir para reforçar a nossa aula aqui, tá? Então, essa live, eu não vou tratar todo o tema com detalhes práticos aqui, porque isso nós vamos fazer em aula presencial e a outra parte vocês também vão fazer através dos outros vídeos que vocês vão estar vendo, que aí é um complemento. Então, essa live, ela serve, acima de tudo, para vocês tirarem alguma dúvida, para vocês fazerem alguma pergunta sobre a parte do Windows, tá? Hoje, em especial, eu quero chegar até a página 10 da apostila. Então, vocês vão ver que até aqui ainda é o começo, é uma introdução, então, assim, não, acredito eu, né? Que não tenha grandes dificuldades ainda para a maioria de vocês que são jovens aí, que já usam um computador, tá bom? O que eu gostaria também de deixar claro para a gente que está estudando, que essa ideia de Windows, né, ou a ideia de sistema operacional, ela terá que ficar muito clara para nós, tá? Mesmo que vocês assim não desenvolva todos os recursos do programa, mas é muito importante que vocês entendam a principal característica e função deste programa, tanto do programa Windows, tá? Como os programas do tipo sistema operacional, que é o caso do Windows. Vocês estão vendo aí na minha tela que, além do programa Windows, existem outros programas que são sistema operacional, tá bom? Eu não coloquei aqui, tá? Eu não coloquei aqui, mas o Android, ele também é parte do sistema operacional, tá? Como outros sistemas são considerados sistemas operacionais. Então, se vocês entenderem bem a ideia, a concepção do que é um sistema operacional, vocês vão carregar isso para outros conhecimentos de vocês, tá bom? Agora eu vou, então, trazer aqui a apostila de vocês. Então, na aula passada, nós paramos aqui. Nós terminamos praticamente aqui. Se eu voltar um pouquinho aqui, quem estava na aula passada vai lembrar que eu tinha finalizado a aula, falando ainda do HD, da placa-mãe, falando, na verdade, dessa questão de hardware, né? Hardware, que é tudo aquilo que é físico do computador, tá? Tudo que existe na informática, tudo que existe de tecnologia da informática, então do computador, o smartphone, smart TV, tablet, tá bom? E todos esses outros dispositivos que estão surgindo com essas tecnologias e que eles existem de forma física, seja um cabo, uma placa, uma tela. Então, isso para nós é considerado hardware, né? E aí, é claro, nós temos diversos tipos de hardware. O mouse é um exemplo disso, o teclado e por aí vai, tá bom? Algumas coisas, gente, eu imagino que seja fácil para vocês assimilarem. Por exemplo, quando eu falo teclado, todo, todo mundo, né, já imagina e sabe que é um teclado. Vocês que são jovens, que já estão acostumados a utilizar o computador também no dia a dia, já sabem, né, o que é um teclado, e que o teclado, então, passa a ser um hardware. Mas é importante vocês entenderem que existem outros tipos de hardware que não é tão comum no dia a dia, vocês não ouvem, né, não escutam com frequência, mas é normal para nós, tá bom? Vou dar alguns exemplos, ó. HD SATA, tá bom? Memória DDR2 é a memória RAM. A memória RAM ela é física, ela é um hardware. E quando eu falo memória DDR2, eu estou falando do modelo dela. Eu vou dar um exemplo agora que vocês conhecem também, ó. Pendrive. O pendrive
É um hardware, tá? Ele é um dispositivo, né, de armazenamento de dados, né? Ele te grava fotos, músicas nele, mas tecnicamente falando, ele é um hardware, porque ele existe fisicamente, tá bom? Mas esse foi um assunto tratado na aula passada. Então, na aula de hoje, eu vou estar na sequência aqui, iniciando o Windows e, novamente, o Windows Sistema Operacional. Sistema operacional, professor, é uma coleção de programas, né, que permite a gente fazer inúmeras coisas no computador, tá? Permite a gente fazer inúmeras atividades. Através do sistema operacional, eu posso abrir um programa para entrar na internet. Através do sistema operacional, eu posso abrir um jogo de computador. Através do sistema operacional, eu posso ouvir uma música, ver um filme. Então, reparem que tudo que eu vou fazer, eu preciso passar pelo sistema operacional. Eu vou mostrar minha tela do meu computador do Windows, tá bom? Para isso, eu vou estar minimizando um monte de programa que eu abri aqui agora para vocês verem a minha tela, tá bom? Então vocês vão ver aqui, ó, eu estou minimizando para vocês verem, ó lá, esse é o meu computador. Essa é a tela do meu computador. Eu estou usando o Windows 10, né? Eu tenho vários programas no meu computador e é sobre ele que a gente vai estudar, tá bom? É claro, esse curso ele não dá condições de eu abordar todo o conteúdo do Windows, tá bom? Existem questões aqui bastante técnicas até, mas que seria tratado numa outra parte, num curso de manutenção, por exemplo. O que a gente vai tratar aqui no Windows, tá bom? Ó, eu estou manipulando ele aqui para vocês verem enquanto eu estou falando, né? Ó. O que a gente vai tratar no Windows? É como que a gente opera ele, como que a gente usa ele, como é que nós chamamos, né, ele e os seus recursos, as partes dele. Por exemplo, ó, essa área aqui, aonde eu estou passeando com o mouse aqui, ó, passando o mouse, é uma área comum para nós e vocês provavelmente conhecem ela, né? Ela é o que nós chamamos de área de trabalho, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos estar estudando. Então, eu sei que algumas coisas vocês conhecem e tem outras que vocês não sabem bem e tal, e aí que a gente vai estar estudando. Tá bom, gente? É aí que a gente vai estar aprendendo, tá bom? Então, vou voltar lá para a apostila de vocês. Vou trazer a apostila aqui, ó. Pronto. Opa, nessa não, tá? Deixa eu só mudar a tela aqui, porque isso aqui é um resumo que eu estou fazendo do Windows. Pronto, tá aqui, ó. É isso? Não. Só um instante, gente. Achar aqui a apostila que eu perdi ela aqui na minha tela aqui. Achei, ó. Tá aqui, ó. Pronto, tá aí a apostila do Windows. Então, assim, o que seria sistema operacional? É isso, né? É um programa ou um conjunto de programas que permite a gente fazer um monte de coisa. Operar o computador, abrir programa, armazenar dados, gerenciar os recursos. O programa Windows, ele é um sistema operacional. É um programa feito pela empresa Microsoft, tá bom? Como eu já falei em aulas anteriores, ele não é um programa novo, tá bom? Ele foi lançado, a versão oficial, tá, gente? Ele foi lançado em 1985, tá? Mas é bem verdade que antes a gente até tinha contato com ele, porque ele teve um tempo de desenvolvimento, né? Então, em 85, foi quando nós passamos a ter a versão comercial, mas ele não né, para uso comercial. Mas alguns anos anteriores, quem era aí mais curioso, quem corria atrás já tinha contato com o programa Windows. Oficialmente falando, para nós, é a partir de 85 que a gente tem a versão do Windows 3.1, 3.11. Reparem, pessoal, nós estamos em 2020 e em 2020 o programa que eu estou usando com vocês ainda é o Windows, tá bom? É o mesmo Windows, professor? Bom, ele é, tá? Ele é o mesmo Windows, só que, claro, gente, ao longo de todo esse tempo, ao longo de todas essas décadas, ele veio evoluindo, né? Ó, ele veio acompanhando a tecnologia.
ele veio se modernizando, ele veio se tornando mais seguro, se tornando mais fácil de usar, né? E ele veio com muitos e muitos recursos atuais, né? Para a gente poder fazer o que geralmente a gente faz com as tecnologias atuais disponíveis. Então é normal, tá? Que o programa Windows ele vá ao longo dos próximos anos, então a gente está em 2020, pode ser que em 2021 ou 2022, ou sei lá, em 2023, a gente tenha um outro Windows, um Windows 11 ou um Windows 12, tá bom? Ó, o bom de tudo isso é que se vocês aprenderem a usar bem o Windows, quando surgir o outro Windows, o Windows 11 ou 12, vocês não terão necessidade de fazer um novo curso, mas terão necessidade de conhecer o que mudou, o que ele tem de diferente, aonde é que está aqueles recursos que você já conhece da versão que você aprendeu. No meu caso, como eu falei para vocês, eu conheci o Windows desde as primeiras versões, tá bom? Então, a lista de versões do Windows ela é enorme. Eu fui conhecendo todos, mas eu tive essa vantagem. Eu fui geralmente conhecendo as características e os recursos mais novos, tá bom? Pessoal, como eu estou com a apostila de vocês aqui, eu vou trabalhar em cima dela, tá bom? Mas o estudo do programa Windows é bem amplo, tá bom? Mas eu vou fazer um estudo com vocês e a aula baseado na apostila, tá bom? Bom, a versão que a gente está tratando é a versão 10, é o Windows 10, tá bom? Só que o Windows 10, pessoal, ele não existe um Windows 10. Existe o Windows 10 sendo apresentado em vários formatos, tá bom? O Windows 10 Pro, o Windows 10 Mobile, tá? Eu pronunciei isso numa aula, não sei se foi com vocês, essa palavra mobile, a gente também costuma falar ela em inglês, tá? Como mobile. Então aqui ela está escrito como mobile, mas vocês vão ouvir ela como mobile. E essa ideia do mobile ou do mobile tem a ver com mobilidade, tá bom? Um exemplo muito muito bom para vocês é o smartphone. Quem estiver assistindo a aula comigo aqui pelo smartphone, e eu acredito que é a maioria, pode assistir a minha aula andando, né? Então, se você está na sala e você for para a cozinha ou for para outra parte da dependência da sua casa, eu não vou nem saber e você vai continuar vendo a minha aula, né? Ou seja, permite mobilidade. Essa é a tecnologia do momento, né? Nós buscamos isso, mobilidade. Então, o programa Windows, ó, ele tem em várias versões, tá bom? Então, é normal isso. De qualquer forma, gente, a operação dele é a mesma, tá bom? Por que tem várias versões, professor? É porque, por exemplo, ó, para a empresa, ela precisa de uma versão Pro. Esse Pro é de profissional, tá bom? Para uma residência, pode ser uma versão mais simples, uma versão já pré-configurada. Por exemplo, uma versão Home. Essa versão Home um Windows 10 já pronto para operar, ou seja, você não precisa configurar, não precisa de muita coisa para usar, é só ligar e operar. É geralmente o Windows dos computadores mais baratos, tá bom? A minha versão aqui é a Pro, mas como eu falei, não é diferente muito da versão Home. A única questão é a configuração, tá bom? Então aqui, ele apresenta aqui algumas versões, tá bom? Eu não sei aqui se eu tenho algum aluno que conheceu a versão 8.1 ou a versão 8.7, tá bom? Caso você tenha conhecido essas versões, não muda muito do que eu vou apresentar para vocês, né? Apenas alguns pontos aqui, ela é bem do Windows 10, mas no geral, na estrutura principal, é a mesma coisa, tá bom? Ele é mais seguro? Sim, ele é mais seguro. O Windows 10 ele vem com uma série de recursos de segurança já ativado, tá bom? Então aqui ele está mostrando para nós a tela inicial do Windows 10, que foi aquela tela que eu mostrei para vocês do meu computador, tá bom? Aqui o programa já está aberto e ele está com o botão iniciar pressionado, ó. Então você está vendo aqui várias áreas, tá vendo? Vários ícones, vários atalhos. Para quem já opera o tablet,
essa parte aqui ela é similar ao tablet, tá bom? Essa tela aqui na apostila já é uma tela de estudo para vocês, tá, pessoal? Ó, aqui no iniciar eu tenho o número 1, tá bom? Ó, e esse número 1 aqui, gente, eu vou dar um zoom aqui, ó, para ver se ajuda vocês aí. Pronto, ó. Então, pessoal, esse número 1 aqui, ó, tá? Ele está aqui embaixo sendo indicado na apostila, ó. Número 1, ó, identificação da tela inicial, tá bom? Ou seja, aqui é apenas uma referência indicando que ele está na tela inicial, né? Aí ele tem aqui, ó, o número 5, né? Vamos ver o que é o número 5, ó. É acesso a todos os programas e recursos instalados no computador. Então, eu sei que tem alguns alunos que não têm o computador aí agora, ou não têm o programa Windows 10, né? Então, eu preciso que você se apegue à parte da apostila para você se familiarizar com esses termos e com a tela, tá bom? Eu tenho aqui, ó, o número 2 aqui em cima, ó. Ele está colocando aqui, ó, Megatalk. Esse número 2 seria a identificação, gente, do usuário do computador, a pessoa que entrou no computador agora. Durante o nosso curso do Windows, nós vamos falar de usuário do computador, como é que a gente cria um usuário, qual é a utilidade de se ter um usuário no computador, tá bom? Então, essa é uma parte que a gente vai tratar no Windows. Aqui é uma descrição da tela principal dele, que nós vamos chamar ela de área de trabalho, tá bom? Aí ele vai descrevendo, ó, acesso rápido à área de trabalho, é o item número 4. Então, esse item 4 aqui, se eu clicar aqui, né, no meu programa, ele vai novamente trazer a área de trabalho. Lembrando, né, o que é a área de trabalho, pessoal? A área de trabalho é essa tela aqui, ó. A área de trabalho é você pegar o Windows, ó, e deixar ele nessa parte aqui, ó, tá bom? Deixar ele com essa tela. Eu agora estou mostrando para vocês novamente a minha área de trabalho. Ó, quando eu clico no botão iniciar, ele abre, né, o botão iniciar. Não está igual a apostila, né? Por quê? Porque ele está mostrando do meu computador, dos meus programas. O nome do meu usuário, não dá para vocês verem aí porque está bem pequeno, mas o nome que eu costumo usar é técnico, está escrito aqui técnico, tá bom? E aqui são alguns recursos, né, alguns programas que eu tenho acesso direto, tá bom? Ô, Então, professor, oi. por que área de trabalho? Certo. Então, gente, ó, por que, né, no caso, a gente tem esse nome como área de trabalho? Eu vou abrir o bloco de notas aqui, porque eu vou digitar uma outra frase para vocês, é, que nós chamamos, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar desktop, tá bom? Desktop, na verdade, pessoal, seria computador, tá bom? Mas quem viu todas as aulas aí, sabe que computador, PC ou microcomputador, o termo em geral é quase que a mesma coisa. Desktop é um termo que a gente vai usar também aqui no Brasil normal, apesar que você está mais acostumado a computador, a PC, tá bom? Vem do inglês, né? Do, dos Estados Unidos, no caso. A área de trabalho é porque a ideia do programa Windows, tal, do programa Windows, e aí, pessoal, a palavra Windows também tem uma tradução, mas nós não usamos ela, né? Ou seja, eu não vou dar aula para vocês de janela, eu vou dar aula para vocês do Windows, tá bom? Mas tem uma tradução, sim, o nome do programa. E a questão da área de trabalho é por conta disso, ó. É por conta disso, gente, ó. O programa Windows, ele é um ambiente que ele permite você fazer várias coisas, tá bom? Então, como é que eles planejaram isso, ó? Eu vou te dar um desenho aqui, eu vou fazer um desenho para te dar um exemplo aqui, tá? Eles imaginaram assim, ó. Imaginaram que você vai ter uma mesa, tá vendo?
E nessa mesa, você vai colocar o que você quiser para você usar. Por exemplo, ó, você costuma usar um lápis. Então, eu vou desenhar aqui um lápis, tá bom? Meio feio, mas é um lápis, ó. Pronto. Nessa área, você também precisa. Você costuma tomar uma água, um café de vez em quando, um refrigerante. Então, você deixa um copo, tá vendo? Nessa área, você vai usar um notebook, um computador, nessa mesa mesmo, tá vendo? Ó? Então, aqui está o seu notebook. Ó. Então, tudo que você precisa, você coloca nessa mesa. Essa mesa, a mesa como um todo, a gente vai chamar ela de área de trabalho. A ideia de área de trabalho é a seguinte ideia, ó, é tudo que você precisa fazer ali, você coloca naquela área. Vamos dar um outro exemplo para você, bem real da sua casa aí, ou de algum aluno aqui. Eu não sei quem é que tem bicicleta aí, mas eu devo ter algum aluno que tem bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta. Por exemplo, quando você pega a sua bicicleta para você fazer uma manutenção nela, você precisa de algumas ferramentas. Então, uma chave de fenda, um alicate, uma graxa para passar, algum produto, um lubrificante. Tudo que você precisa para você fazer a manutenção da sua bicicleta, você vai deixar perto dela no chão ou numa bancada. Essa área que você montou agora para arrumar a sua bicicleta, nós vamos chamar de área de trabalho. Então, eu vou minimizar tudo que eu estou te mostrando aqui, ó, para te lembrar que tudo que eu tenho aqui na minha tela está pronto para me usar como sendo a minha área de trabalho. Então, vamos supor assim que você fala assim para mim agora, professor, o senhor pode mostrar aí para mim um vídeo no YouTube? Eu vou te falar, eu posso. Professor, você pode fazer um desenho para mim? Posso. Pode digitar um texto? Posso. Ou seja, tudo que geralmente a gente se faz no computador ou na informática, eu posso começar pela minha área de trabalho. Por isso ela é chamada de área de trabalho. Aí eu vou te dar um outro exemplo. Ó. Quem foi que fez a pergunta? A gente foi o Rodrigo ou o David? Ou o Davi? Quem fez a Fui pergunta? eu, professor, o David. O David. Pessoal, o David fez a pergunta. Eu não sei se vocês vão enxergar aí, eu vou tentar fazer vocês enxergarem, mas eu vou dar um zoom aqui na minha tela para ver se melhora para vocês. Eu acho que agora está todo mundo enxergando. Olha o que eu vou fazer, gente. Ó. Vamos supor, pessoal, que toda aula minha eu faço um arquivo para me entregar para o David. Um exercício, uma atividade. Então, olha o que eu fiz na minha área de trabalho. Ó. Eu acabei de criar uma pasta chamada David. Então, tudo que eu quero e tudo que eu preciso com o David, eu já jogo aqui dentro. Né? Ou seja, ó, a ideia de área de trabalho, David, é aquela ideia de facilidade, de tudo que você precisa está ali ao seu alcance. Então, Então, tipo, tudo que tiver lá, tipo, vai ficar um jeito mais fácil, tipo, de você de chegar na você coisa que usar, você quer. exatamente, tudo que tiver ali na área de trabalho, ou geralmente tudo que você precisa para fazer uma determinada atividade, a ideia é de colocar na área de trabalho, tá bom? Então, a partir de agora, se eu costumo jogar, mandar músicas para você, eu já deixo aqui porque fica mais fácil para mim, fica mais perto para mim fazer isso. Então, essa é a ideia. E aí, gente, isso aqui, eu gostaria que vocês, como o David fez essa pergunta, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, ó, esse programa Windows que eu estou usando aqui com vocês, pessoal, ele é usado no mundo todo. Gente, ó, eu estou falando de mais de 50 países. Eu estou falando de mais de 3 bilhões de pessoas. Olha só, gente, eu não estou falando milhões, eu estou falando bilhões de pessoas, né? Por exemplo, ó, aqui no Brasil, nós temos 240 milhões de pessoas. Pelo menos, gente, umas 80 a 100 milhões de pessoas aqui no Brasil usa informática. E desses 100 milhões, seguramente 70 milhões usam Windows. Então, tem pessoas que usam Windows. Então, gente, ó, tem pessoas que usam Windows que só usam Windows para trabalhar com cálculo, né? Tem pessoas que usam Windows que só usam Windows para trabalhar com imagens, com desenhos.
tem pessoas que usam o Windows somente com músicas, por exemplo, um DJ. Tem pessoas que usam o Windows somente no escritório ou no banco. Então, assim, esse programa ele é usado por milhões e milhões de pessoas. E aí, David, a área de trabalho, né? Ó, olha que legal, ó, a área de trabalho ela é de acordo com a necessidade de cada pessoa, tá bom? Beleza? Entendi, professor. Tá, bacana, então. Gente, ó, eu vou fazer o seguinte, já já eu vou ter que finalizar a nossa aula aqui, vou ficar com vocês mais uns 5 minutos, aí eu vou interromper a aula, mas depois eu posto ela, e assim, ó, o nosso estudo não se resume nessa aula. Depois vocês olhem lá no grupo, eu vou colocar um link para vocês assistirem a aula número 2, que já está gravada. E aí eu vou usar essas aulas para reforçar aqui o nosso estudo, tá bom? Então, eu vou voltar lá para a apostila, porque daqui a pouco eu vou estar finalizando aqui, mas como eu falei, quero chegar com vocês aí até a parte da apostila. Então, ó, voltando aqui para a apostila, a gente tem uma apresentação do Windows, e aí a gente tem o que a gente estava discutindo agora sobre a área de trabalho, tá bom? Tem que ser decorada a área de trabalho, professor? Não, não precisa se preocupar em ficar decorando as coisas, gente. É muito importante, mas muito mesmo que vocês entendam a ideia principal, né, do porquê, do para quê, tá bom? Bom, uma coisa que você já conhece, que eu vou falar na semana que vem bastante, é sobre janelas, né? Na verdade, gente, janela, sempre que você abre um programa, ele abre num quadrado ou num retângulo. E esse quadrado ou retângulo é o que nós vamos chamar de janela, tá bom? É um padrão do programa Windows, e uma vez que você entende como utilizar o conceito de janela, vai facilitar para você usar as centenas de programas que vocês vão usar ao longo do tempo. Olha as características de uma janela. Ó. Toda janela tem título, né? A janela você consegue minimizar, maximizar. Então, a janela ela tem algumas características, tá bom? E aí, no programa Windows, a gente vai fazer uma abordagem do uso do teclado, tá bom? Eu partindo do princípio que a gente realmente está iniciando agora, tem alguns alunos que não têm conhecimento. Então, eu vou apresentar alguns detalhes do teclado a partir da próxima aula, tá bom? Mas são coisas que a gente vai poder realmente verificar com mais detalhe de forma prática, tá? Quem tem computador em casa vai poder testar aí. Mas algumas teclas que não é muito comum, como por exemplo Shift, a tecla Ctrl, a tecla Alt, essas teclas, tá, gente? Elas são muito utilizadas por nós, né? Na verdade, são teclas de controle, teclas que a gente utiliza para fazer operações combinadas com outras teclas, tá bom? Outras teclas já são comuns para vocês, como barra de espaço, a tecla Delete. Essa eu nem preciso explicar, vocês usam inclusive no smartphone, tá bom? Mas eu também tenho a tecla Page Up, Page Down, Print Screen, que tem aí as suas características. Essas teclas, elas inclusive podem ter funções diferentes dependendo do programa que você usa, tá bom? Dependendo do programa que você usa, tá? Pessoal, além do David aí que fez uma pergunta, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não quer fazer pergunta? Tá legal. Então, gente, ó, estou finalizando aqui, eu estou fazendo uma chamada rápida com vocês, que está presente o Robert, o Jonathan, a Daniela e o David e o Rodrigo. Eu gostaria que vocês ficassem de olho lá no WhatsApp durante a semana, porque eu vou estar postando a outra aula para vocês assistirem e vou postar também algumas atividades que vocês terão que me entregar, terão que fazer essa atividade no caderno, tá bom, gente? Vai ter que tirar uma foto do caderno e mandar para mim, tá bom? Através de um áudio, eu vou estar explicando para vocês lá, tá combinado Ô, então? professor, Oi. é que eu cheguei agora aí, tipo, eu não Ah, seu sei. Rodrigo. Chegou agora, né, seu Rodrigo? Tá bom. Ô, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, ó. Eu gravei a aula toda, tá bom? Tá. Daqui a pouco eu vou colocar lá na internet, aí eu mando o link, aí você assiste ela,
Pode ser? Tá. Eu gravei ela todinha, aí você pega ela do começo lá para você ver o que nós falamos, tá legal? Tá. Tá, eu vou te chamar lá no WhatsApp, tá ok? Tá. Tá bom, gente. Obrigado por ter vindo para a aula e a gente se fala no WhatsApp, tá bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau.